Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de amor. O negocinho é virado para cá, Josi? É o amor. Essa mensagem foi inspirada nessa camisa minha. Olha aqui, o que está escrito nessa. Olhei para essa camisa e falei, vou falar sobre isso. Viu, Rico? O que está escrito aqui, Rico? Fala bem bonito. Melhor medida de amar é amar sem medida. Tem uma música do Fala Mansa, nordestino gosta muito de shot, não é, pastor? Shot, forró, não é? Sim ou não? Patinha mesmo, tu quanto é sábado que tem forró e shot, ela tá lá. Fala Mansa diz que não é pecado falar de amor. Mas não é pecado pra falar de amor. Não é? Não é assim? É essa música, Fala Mansa. Não é bonita demais. Hoje nós vamos falar de amor. Todo mundo já votou, né? Vamos lá. João Felipe, queridos, é uma criança potiguar. Isso significa que ele nasceu no Rio Grande do Norte. Ele mora em Natal aos 3 anos de idade. Caiu alguma coisa aí, não foi? Aos 3 anos de idade, ele foi diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Todo mundo que tem uma parente autista sabe que o hiperfoco é uma das características comuns do autismo. Família João Felipe não fez drama nenhum com isso. Porque assim, já é uma coisa difícil, mas fazer drama piora, não é não? Sim ou não? Então a família de João Felipe observou o quanto ele era apaixonado por música erudita, Rick. Igual tu, igual eu também. No seu aniversário de 6 anos, João Felipe escolheu o tema da festinha dele. E o tema da festinha dele era música erudita, que as pessoas costumam chamar de música clássica, mas não é música clássica, é música erudita. Clássica é uma música dentro da música erudita. E João Felipe, ele escolheu o repertório, ele regeu músicos profissionais naquele dia. Essa façanha que João Felipe fez chamou a atenção de um grande pianista e maestro, João Carlos Martins. Nós estamos falando de 2 João agora, né? João Felipe e João Carlos. Ele atualmente, João Carlos, é maestro da Baquiana Filarmônica do SESI, São Paulo. Então aquele velho maestro olhou João Felipe, ficou sabendo da história dele, convidou João Felipe para ir lá em São Paulo para reger, para dar a oportunidade dele reger a orquestra na execução de umas obras-primas de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Pequena Serenata Noturna, linda essa música, maravilhosa. Ela foi composta em 1787. Essa obra de Mozart, além de ser uma obra complexa, ela é de difícil regência. Mancé, a senhora está conversando com o Carminho. E eu estou escutando, eu estou vendo. João Felipe, naquele dia, subiu o Rico no palco, tranquilo. Teatro lotado de gente. Todo o seu amor pela música aflorou naquele dia, ele executou aquela tarefa com a aptidão que Deus deu a ele. A aptidão de João Felipe, queridos, é lastreada, ancorada, sustentada pelo amor que ele tem pela música. É muito interessante isso. Esse amor que emocionou o velho, experiente maestro, João Carlos. João Felipe, naquele dia, ele foi aplaudido de pé pela plateia, emocionada e em lágrimas. Todo mundo chorou. Aquela cena foi demais para João Felipe. Ele também não se conteve, ele caiu nas lágrimas. Com a reação das pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque o amor detona. O amor aniquila, o amor derruba todas as barreiras e condições neuropsiquiátricas que afeta a comunicação humana. Para o amor, não existe limitação na comunicação, porque amor não fala a língua nossa. Amor não fala a língua nossa, ele fala a língua superior. É por isso que Paulo fala,
Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu não nasceria. Porque o amor tem uma linguagem sublime, sabe? O amor não se mede. Então, quem vai eleger a pequena serenata noturna é o maestro João Felipe. Apaga a luz aí pra mim, Toninho. Toninho, apaga aí pra mim a luz. E agradece o público. O palco é seu. Você ouviu da moça que ela é autista e é médica?
Querida alegria! Querida alegria! Você é um campeão! Para quem gosta de música erudita, né, Henrique? E para quem gosta de gente excluída, esse vídeo é de matar, viu? Eu acho que eu já vi esse vídeo bem umas 5 vezes ou mais, e cada vez que eu vejo eu tenho que me segurar, porque, queridos, é assim, no mundo com tanta maldade, no mundo com tanta injustiça, tanta incredulidade, no mundo com tanta desesperança, tanta indiferença, ódio, fatos assim nos faz ver que o maravilhoso Evangelho de Jesus, de fato, é fundamental para fazer um mundo melhor. Queridos, nós vivemos no mundo ocidental. Pensamento, a cultura ética do mundo ocidental, ela foi influenciada por 2 matrizes, a matriz grega e a matriz cristã. O pensamento da matriz grega, Léo, os gregos, eles entendiam que qualquer função, qualquer papel que o indivíduo vai exercer na sociedade tem que ser pelo quem tem melhor capacidade de fazer. Então, para os gregos, na cabeça dos gregos, a excelência é vital. Porque assim a oportunidade ela deve ser dada por quem não vai desperdiçar a oportunidade, para quem vai ter a melhor performance. Então, para os gregos, uma oportunidade para João Filipe seria desperdício de tempo, porque ele não pode ter a melhor excelência. João Filipe, então, segundo a matriz grega, ele não teria a menor chance de reger uma orquestra. Mas veio Jesus ao mundo, e na matriz cristã, esse paradigma é quebrado e Jesus introduz uma alternativa maravilhosa para a humanidade, chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio e cristianismo são coisas inseparáveis, sabe? Livre-arbítrio e cristianismo é coisa inseparável, porque livre-arbítrio é libertador, como o cristianismo é. No cristianismo, preste atenção nisso que eu vou dizer, no cristianismo não há comunismo, no cristianismo não há socialismo, no cristianismo não há equidade na distribuição dos talentos. E Jesus deixou isso claro na parábola dos talentos. Não foi dado os talentos iguais para cada pessoa, porque no cristianismo não funciona assim. Tem livre-arbítrio. No cristianismo, todos nós somos desafiados a dar o nosso melhor no nível que nós somos. Não importa o nosso nível. No cristianismo, a lógica do pré-determinismo em Jesus é substituída por uma coisa maravilhosa chamada voluntarismo. É assim que o cristianismo funciona. O cristianismo, o que importa no valor cristão é o servir. Servir e servir depende muito, 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 muito do amor. Sem amor não há serviço. É por isso que você vê tanta gente indiferente no mundo. Porque a primícia do cristianismo é servir. Por isso que quem não tem amor não serve. Na visão cristã, queridos, a genialidade, presta atenção nisso, não tem o menor valor. Eu posso ser o gênio, posso ser um Einstein, posso ser um Messi, posso ser o melhor de todos. Mas se essa genialidade minha não for disponibilizada a favor do outro,
Porque no cristianismo é o outro que tem valor, não sou eu. Na visão cristã, se meu interesse é colocado acima do interesse do outro, a minha generosidade é anulada porque isso é egoísmo. O cristianismo é coisa de gente grande. O cristianismo é fé de adulto, não é de menino. Por isso, queridos, que o amor cristão é por natureza sacrificial, corajoso, pleno de gratidão. Isso é amor cristão. A Bíblia nos dá um episódio muito bacana sobre isso, sabe? Um episódio fascinante na vida de Jesus que ilustra com clareza, com o exercício do amor. O amor é grávido, de coragem, de risco, de desprendimento e de gratidão. Eu gosto muito quando todos os evangelistas narram um fato. Gosto muito disso. Esse aqui, 3 registraram. Mateus registrou, capítulo 26. Marcos registrou no capítulo 14. E João registrou no capítulo 12. Abra sua Bíblia, nós vamos ver. Eu vou ler pelas lentes de Marcos, porque Marcos tem lá uma informação muito importante. Marcos 14. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 9. Se você está com sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Diz assim o Evangelho de Jesus. Dali a 2 dias, era Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes espíritas procuravam quem? Quem, Josi? Procuravam-o para prenderem, e prenderiam a traição e o mataria. Presta atenção nesse versículo, é muito importante nessa mensagem. Pois diziam, não vamos fazer isso durante a festa não, para que não haja tumulto, povo. Onde que Jesus estava? Jesus estava em Betânia, reclinado sobre a mesa na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo, puro. E dentro desse vaso de alabastro tinha um bálsamo. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Aí as pessoas que estavam lá se indignaram. Entre si diziam, para que esse desperdício? Porque esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. E a esmola ser dada aos pobres. Mas Jesus disse, deixe-a. Porque vocês a molestam. Ela praticou uma boa ação comigo. Porque os pobres, vocês vão ter sempre. Quando vocês quiserem. Para fazer o bem a eles. Mas a mim, nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a sua memória. Jesus falou uma verdade ou não? Passaram 2000 anos e nós estamos falando disso. Até hoje nós estamos falando disso. Abaixa as cabeças aqui onde nós estamos, vamos pedir para o Pai do Céu que nos conduza nessa mensagem. Querido, soberano, poderoso, grandioso Deus, como seres caídos, Senhor Deus, que nós somos, transgressores como nós somos, nós sabemos que os seus atributos, eles são intangíveis na nossa carnalidade. Isso é verdade. Mas sabemos também, Senhor Deus, que a sua essência é amor. O Senhor não exerce amor, o Senhor é amor. Assim, em nome deste amor, revelado a nós em Jesus, teu Filho, te suplicamos, Senhor Deus, te imploramos que nesta manhã a sua inerrante palavra, que não precisa ser nada acrescentado nela, nada, pelo poder que ela tem em si mesmo,
fale aos nossos corações. Que tudo, Senhor Deus, tudo, absolutamente tudo, que vier de mim, seja ouvido, mas esquecido. Não saia daquela porta. Mas o que for de ti, Senhor Deus, seja escutado, absolvido, processado, alterando nossa forma de viver, Pai querido. Faça isso, Senhor Deus, faça isso. O Senhor tem liberdade para fazer. Que o Espírito Santo seja o único com autoridade neste lugar. O único. O único. E te fazemos essa oração em nome precioso de Jesus. Amém. Essa história que nós acabamos de ler, se vocês observarem, ela tem três personagens principais. Jesus é um personagem principal nessa história. Tem um homem também que é um personagem principal nessa história e uma mulher. Os discípulos são coadjuvantes. Mateus e Marcos, eles citam o nome do homem. Ele diz que o homem chamava Simão o leproso. Mas ele não cita o nome da mulher, os dois evangelistas. Já João, ele cita o nome da mulher, fala que ela é Maria, mãe de Lázaro. Mas ele não cita o nome do homem. Por isso que eu vou apelar para Marcos, mas eu vou visitar os outros dois. Lucas também conta uma história parecida, mas não é a mesma história. Preste muita atenção nisso. Não é a mesma história. Uma mulher chega, também unge Jesus, limpa com os cabelos, aquela é Maria Madalena, não é a mesma Maria. A história é muito simples que nós lemos. Clara, simples. Quando eu prego no La Batista toda sexta-feira, nós estamos nas parábolas de Jesus, não é, Maria do Carmo? A última foi qual? Ih, já apertei a bichinha. Parábola do bom samaritano, não foi? Então eu leio, depois eu conto a história, destrincho a história bem devagar para eles entenderem bastante. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Vou fazer isso aqui não, porque aqui não precisa. Então a história é simples. Jesus foi convidado para um jantar. João fala em ceia, portanto era um jantar, porque ceia é à noite. Nesse jantar, Maria chega com perfume e unge o mestre. Maria do Carmo e Carminha. Vou chamar a atenção de novo. Mateus e Marcos fala que ela começou pela cabeça. Olha que coisa interessante. João fala que ela começou pelos pés. Não fala que começou. Fala que ela ungiu a cabeça. E João fala que ungiu os pés. Como dizia minha mãe, então ela já ungiu dos pés às cabeças. Da cabeça aos pés. Porque tem gente que fica caçando chifre na cabeça de cavalo, né? Tá vendo a contradição? Não tem nada disso. Prisma de João foi um, prisma de Mateus e Marcos foi outro. Atentem para o contexto. Jesus está na sua última semana na terra, seu ministério na terra. Está rolando um plano para tirar a vida dele. Vira o verso 1? Os caras, vamos fazer isso agora não, vamos esperar acabar a festa. Perfeito? Ambiente de extrema hostilidade. O que isso significa, meus irmãos? Que proximidade com Jesus naqueles dias, naquele tempo, envolvia risco, envolvia perigo, envolvia dano. Chega perto desse cara não, que ele é uma bomba armada. Jesus está em Betânia, na Judéia. Judéia não ficava perto de Jerusalém, não ficava perto de Cafarnaum, quartel-general de Jesus. Então Jesus estava longe de casa, mas perto do poder. Jesus estava perto de Brasília, Rica. É ruim, né? Ficar perto de Brasília, né? Cara, Brasília estava articulando para matar Jesus. O poder, as garras do poder articulando. Então vamos relembrar os fatos, para você ver como é que isso é verdade. Jesus é preso que dia? Quinta-feira. Quinta-feira à noite, Jesus faz a ceia com seus discípulos. Vai para o Getsêmani orar. Lá no Getsêmani ele é preso, à noite de quinta-feira. Presta atenção para vocês verem. Entra a madrugada da quinta para a sexta. Jesus é levado ao Sinédrio. O que é Sinédrio? Estava de noite aberto. Tem lógica? Supremo Tribunal do Brasil funciona de noite? Sinédrio estava aberto. Pilatos recebe Jesus.
agendou uma audiência especial com Pilatos. À noite, antes de amanhecer a sexta-feira, preste atenção, ele é trocado por Barrabás, ele é açoitado, flagelado, levado para ser crucificado. Isso tudo está acontecendo na madrugada de quinta-feira, para sexta. Na manhã de sexta-feira, Marcos nos fala, ele foi crucificado na hora terceira, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Ele suporta os sofrimentos todos até chegar a hora nona, 3 horas da tarde, quando ele entrega o Espírito a Deus. Preste atenção nisso. Então você perceba que entre a hora que Jesus é preso até lhe tirarem a vida, passa poucas horas. Poucas horas. Ele é preso à noite. O Sinédrio se reúne de madrugada. Madrugada. Pilatos atende ele de madrugada e entrega. De manhã, ele já está pregado na cruz. De manhã. Ou seja, o sistema já tinha tudo preparado. Por que eu falo isso? Porque o sistema não trabalha igual o Comando Vermelho. O Comando Vermelho fala assim, Léo, você está condenado, pá, acabou. Sistema não, o sistema tem burocracia. Processo é burocrático. Portanto, estava o processo burocrático, estava todo armado para crucificar Jesus. É importante entender isso para a gente perceber assim. Tudo que aconteceu no julgamento de Jesus foi teatral. Igualzinho está acontecendo no Brasil hoje, no tal de golpe de 8 de janeiro. Mesma coisa, tudo teatro. Porque eles já têm a pena para quem eles querem condenar. Tudo teatro. Viu como é que o poder e o sistema funciona desde a época de Jesus? O que isso significa? Que proximidade com Jesus, naquela época, aquele era risco temerário. Porque todos sabiam disso, proximidade com Jesus representava risco. Lembra de Pedro? Escondidinho assim, seguindo Jesus de longe. De longe. Aí você estava com ele. Eu não. 3 vezes. 3 vezes. É neste clima, pastor Estácio, que Simão, apelidado de leproso, convida Jesus, venha jantar na minha casa. Acolhimento, numa época difícil. E aí Simão vai nos ensinar uma preciosa lição. E Simão, nosso primeiro protagonista nessa mensagem. Primeiro protagonista, pode ensinar uma preciosa lição. E essa lição de Simão diz o seguinte: amor cristão, amor em Jesus, amor em Cristo. Se você quiser praticar, você vai correr risco. Amor em Cristo, amor verdadeiro, envolve risco, sempre risco. Simão é chamado de leproso, mas ele não era leproso. Por que ele não era leproso? Porque leproso naquela época, queridos irmãos, era impossível ter uma vida social. Um leproso não podia estar no meio das pessoas. Não podia. Então, Simão, com certeza, ele tinha um pleito de gratidão com Jesus. Com certeza. A Bíblia não fala, mas ele foi curado pelo Mestre. Quando ele foi? Não sei. Quem sabe, ele foi um daqueles 10 que Jesus passa e ele grita: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E um volta para agradecer. Pode ter sido Simão. Pode ter sido o coração grato. Pleito de gratidão no coração. Venha jantar na minha casa. Jesus curou muitos leprosos, que a gente não sabe. Sem nomes. Mas com certeza uma coisa nós sabemos. Simão não era leproso, era um ex-leproso. Curado de coração grato. Isso a gente sabe. Gratidão e amor têm parceria estreita. Andam juntos. Naquela semana onde o grito do povo era: crucifique-o! 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 Simão corajosamente se propõe a arriscar e leva Jesus para um jantar em sua casa. Amor cristão é por natureza, o DNA do amor cristão é sacrificial, ele corre risco. É por isso que Paulo descreveu o amor como supremo, dom supremo. Paulo fala: o amor não se alegra com a injustiça,
mas se regozija com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Você sabe, meus queridos, nós vivemos no mundo não, no Brasil e no mundo também. Às vezes, certos países é pior, igual o Brasil está acontecendo, onde o nome de Jesus é zombado, sabe? Desrespeitado, ofendido. Pessoas aqui no Brasil urinam em imagem de Jesus em espaços públicos. Movimentos radicais no mundo inteiro de esquerda se arvoram em dizer que defendem minorias, defecam em cima da Bíblia Sagrada. Museus particulares e públicos fazem exposições abertas, difamando, ridicularizando o cristianismo. Às vezes, lá na Câmara dos Deputados, os caras têm que entrar com projetos para inibir isso. Governantes, nossos governantes, dedicam locais públicos a entidades malignas. Esse é o nosso país. Shows escandalosos, deprimentes, indecentes, são patrocinados com dinheiro de quem trabalha honestamente, de forma vergonhosa. Meios de comunicação a serviço do inferno divulgam mentiras, blasfêmias, profanam, sacrilegam o sagrado. O tempo todo quando você liga a televisão. Numa sociedade assim, queridos, é preciso coragem, altivez, convicção de que a gente precisa defender a fé, enfrentar desafios, não nos calar, por termos profunda gratidão por tudo que Ele nos fez. Ele amou o mundo, deu sua vida por amor ao mundo. O amor de Jesus é sem medida. Nesse jantar, Jesus sabia de todo o risco que ele corria, e mais ele vai na casa de Simão. A casa de Simão é uma casa simples, uma casa de gente sem poder. A casa de Simão é uma casinha, mas cheia de amor. Naquela fatídica noite de sua prisão, é interessante a gente lembrar de Jesus passou por casas tão importantes naquela noite. Ele passou na casa do sumo sacerdote Caifás. Casarão. Lá estavam reunidos o poder, escribas, anciãos, para condenar Jesus. Mateus fala isso. Depois ele foi levado na casa de Pilatos, uma mansão. Lá ele foi humilhado, ofendido, maltratado. Depois Jesus foi no palácio de Herodes. Lá ele foi desprezado, desconsiderado, desdenhado. Naquela semana, Jesus passou por diferentes casas, não sei. Jesus ele precisou passar por tudo isso e às vezes calado. Na casa dos ricos, na casa dos poderosos, ele foi desonrado, ele foi ofendido, ele foi envergonhado, ele foi insultado, ele foi injustiçado. Na casa dos ricos, ele foi cuspido. Mas na casa simples de um ex-leproso, ele jantou como convidado de honra, amigos. Sentadinho no chão, convidado de honra na casa de um ex-leproso, porque lá existia o amor sem medida. O amor que corre risco, o amor que sacrifica, o amor que é cheio de gratidão.
Aí eu pergunto, queridos, para mim e para você, como Jesus tem sido tratado na minha casa e na sua casa, queridos? Ele é convidado de honra à sua casa? Ou ele tem sua atenção disputada com outras coisas? Ele é presente na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, ou não dá nem tempo de orar? Jesus recebe a devida atenção na sua casa, ou você não tem tempo porque fica ligado nas imundícies da Globo e outras porqueiras que tem nesse país? Preste atenção nisso. Ele tem tempo contigo ou celular? Disputa com ele e ganha de goleada. Porque você fica 6 horas no celular e não tem uma hora para Jesus. Ele é prioridade no seu dia a dia, no seu trabalho. Não basta, meus irmãos, dizer que nós temos Jesus na nossa vida. Ele precisa ser bem tratado, com amor, com gratidão, porque ele merece. E ser tratado com honra, porque verdadeiros discípulos de Jesus são casas onde ele reina. Mas eu estou falando de verdadeiros discípulos, não estou falando de enganadores. Porque se você age assim com Jesus, você é um enganador. Os verdadeiros discípulos de Jesus são templo do Espírito Santo. Como você tem tratado o templo do Espírito Santo? Honrado ou desonrado? Simão, o ex-leproso, nos ensina: Jesus merece honra. Eu recebo na minha casa com honra, porque ele é meu Senhor e Salvador. Agora, se ele não é seu Senhor e Salvador, aí você age sim, como Caifás, como Anás, como Pilatos, como Herodes, como Escriba, como fariseus e companhia. Não tem problema. Não tem problema. Porque ele não é Senhor da sua vida. Mas discípulos genuínos do Mestre honram seu Mestre com dedicação de tempo, de atenção, de gratidão, de sacrifício, porque estes são movidos pelo amor sem medida. Mas nós temos uma segunda lição. E essa lição é da segunda protagonista, Maria. E Maria nos ensina que Jesus merece mais do que palavras, conversa fiada. Jesus merece mais que promessas. Jesus merece mais que intenções. Minha mãe dizia: de intenção o diabo está cheio de gente. O dono da casa, Simão, ex-leproso. Repare que coisa interessante. Naquele jantar tinha tanta gente restaurada, com vidas tocadas por Jesus. Repare que se vocês verem. O dono da casa, Simão, era um ex-leproso. Vida de ex-leproso. O cara vivia totalmente excluído da sociedade, Léo. Era um lixo humano, porque lepra naquela época, o cara era lixo em forma de gente, largado à sorte para morrer. Lá estava Lázaro, Teresa, um ex-morto, um ex-defunto. Presta atenção nisso. Estava o cara lá para jantar com fome. Um cara que tinha ficado sepultado 4 dias, que já cheirava mal. O cérebro dele já estava derretendo. E ele está lá vivo, alegre, participando do jantar. Físico restaurado, alma restaurada, espírito restaurado, porque foi tocado pelo amor sem medida. Lá estava Marta e Maria, Josi, irmã de Lázaro. Há poucos dias eram 2 mulheres desesperadas, aflitas, desamparadas. Por quê? Porque o arrimo da família tinha morrido. E elas sabiam que com a morte de Lázaro a situação delas era precária, difícil. Jesus havia devolvido a elas a paz, o descanso, a garantia da sobrevivência. Lá estavam os discípulos, protagonistas. Cada um deles com uma história. Mateus, um ex-cobrador, publicano,
rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua família, chantageado pelo poder. Agora um auxiliar precioso de Jesus estava naquele jantar. Lá estavam os irmãos Pedro e André, lá estavam os irmãos Tiago e João, ex-pescadores de peixe, de traíra, de bagre, agora eram pescadores de homens. Lá estava Judas também. Judas estava lá, cara radical, terrorista, mas Jesus tocou na vida dele e ele agora tinha o direito de ser o gerente do dinheiro do grupo, porque onde Jesus toca, ele transforma. Naquele jantar, cara, na casa simples, muito simples, mas era um ambiente de muito respeito, de muita gratidão. Vidas transformadas pelo amor de Jesus. Fora da casa, no exterior, era notório aquele clima de conspiração contra a vida de Jesus. Mas lá dentro, aquele clima agradável. Prosa gostosa, comida saborosa. Olha a diferença do contraste. De repente, uma fragrância marcante no ambiente. Como nós estamos aqui, de repente entra uma pessoa por aquela sala. O cheiro invade o ambiente. Maria entra com um vaso de alabastro e dentro dele um perfume de aroma delicioso, inebriante. O alabastro, Ricardo, era uma rocha calcária translúcida, linda, fácil de ser trabalhada. Dentro desse vaso tinha uma coisa pura, uma essência preciosa, pura. Base para fazer muito perfume, muito caro. Marcos dá o valor do que estava lá dentro. Diz Marcos que era mais de 300 denários. Um denário é uma diária de um trabalhador. Lá no meu prédio é R$150. Significa dizer que 300 diária é 45 mil reais. Era precioso ou não era o que estava lá dentro? Maria não estava na casa de Simão e agindo por impulso. Ela trouxe de casa aquilo, porque ela não estava na casa dela. Não era que o jantar estava acontecendo na sala de jantar na casa dela, ela foi no quarto buscar, não aconteceu isso não. Ela trouxe de casa, ela pensou, hoje eu vou surpreender o meu mestre. Ela entra na sala, começa a ungir Jesus pela cabeça. Marcos fala disso. Mateus fala disso. Termina nos pés, João fala disso. A casa fica inundada de um cheiro extraordinariamente gostoso. Judas, como sempre, observa e fala: que desperdício uma coisa dessa. Essa grana podia ser usada para ajudar os pobres. E João nos explica, fala: sabe por que ele falou isso? Ele falou isso não é porque ele era generoso, não. Ele falou isso porque ele era ladrão. Aí João nos explica. Teve uma mensagem que eu fiz aqui, que eu falei, nós somos muito parecidos com Judas. E eu estou para dizer que a maioria de nós ia dizer a mesma coisa lá. Que desperdício. 45 mil jogados fora. Para ungir um cara. Nós podíamos dizer assim, a atitude de Maria, falta bom senso. Faltou bom senso, Maria. E aí Maria nos ensina atitude de amor. Não se limita, não se empreende, não se importa com bom senso, com lógica, com racionalidade, porque amor, ele é movido por gratidão, coragem, sacrifício, sem medida. Cabeça de Jesus, que seria dias depois, furadas, ensanguentadas com a coroa de espinho e Manseia, estava naquela noite recebendo bálsamo do amor. Os pés que seriam perfurados por cravos da ira estavam lá sendo massageados pelo unguento do amor.
os braços distendidos pelo peso do corpo na cruz. Estava lá sendo relaxado pela loção do amor. A pele de Jesus, que seria dilacerada com chicotadas, açoites pelos meus e seus pecados. Estava lá recebendo um tratamento especial de Maria por amor. Interessante, Maria era autêntica, mas inconsciente do que ela estava fazendo. Porque o amor, para ser de verdade, ele precisa ser desprovido de interesse. Maria não fez nada por interesse. Paulo, em Coríntios 13:5, ele diz: o amor não busca seus próprios interesses. É por isso que quando Maria é criticada, Jesus sai em defesa dela e Jesus diz: ela está antecipando o tratamento de me ungir antes de me sepultarem. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Jesus estava vivo e falando de embalsamamento. Mas vejam como é que Jesus tinha razão. Ele é crucificado na sexta-feira de manhã, não foi? Morre às 15 horas. É retirado da cruz e sepultado antes do pôr do sol. Não deu tempo de ser tratado. No outro dia era sábado. Portanto, impossível para o judeu fazer qualquer tipo de coisa. Chega o domingo. As mulheres vão ao sepulcro para fazer o tratamento do corpo com o quê? Perfumes, bálsamo. Elas não sabiam que Maria já tinha se antecipado, porque o evangelho maravilhoso de Jesus é assim. Naquele jantar tão especial, Jesus já estava recebendo o tratamento na sua sepultura. A fragrância daquele bálsamo concentrado chegou ao domingo da ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Porque atos de amor não são voláteis. Atos de amor não são sempre duradouros. Atos de amor são sempre eficazes. O amor sem medida, ele é sempre, sempre, sempre duradouro. Sempre. Então a pergunta de Jesus ecoa até hoje no nosso ouvido. Até hoje. Para que? A pergunta de Judas ecoa na nossa cabeça. Para que tudo isso? E a resposta veio de Jesus. A verdadeira adoração é feita com atitudes concretas, como Maria fez, porque a verdadeira adoração ela é por natureza sacrificial, valorosa, preciosa, como o perfume de Maria. A verdadeira adoração ela não é avaliada por valor monetário, porque o amor não tem preço. Irmã Júlia, a atitude de Maria, preste muita atenção nisso, gente. Tem um significado espiritual profundo, onde o cheiro suave e marcante de Jesus chega, onde o seu evangelho é respirado, onde a graça redentora é sentida, a transformação, a remissão de pecados, a salvação, porque há poder no amor sem medida. O amor dele por nós é um amor sem medida. Amém. Preciso terminar. Então eu vou concluir. Paulo, quando estava exortando a igreja de Corinto, Gerson, na sua primeira carta, no capítulo 12, ele destaca que naquela igreja faltava amor. No capítulo 14, ele mostra o poder operacional do amor. Mas no capítulo 13, ele define o que é o amor, o verdadeiro amor cristão. E Paulo enfatiza a relevância de 3 pilares da fé cristã: fé, esperança e amor. E afirma, dessas 3, o maior é o amor. A igreja de Corinto estava imersa em corrupção moral. A corrupção moral, meus irmãos, a corrupção moral
tem efeito devastador na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. É por isso que o nosso país está à beira do abismo, em função da extraordinária e grandiosa corrupção moral que nós vivemos. É papel dos verdadeiros discípulos de Jesus deixar o cheiro dele onde está. Entenda isso. Entenda isso. Então eu pergunto, onde estão estes dispostos a correr risco por amor a Cristo? Onde estão os discípulos que fazem de suas casas, de suas moradas, local para Jesus se sentir bem? Onde estão os discípulos que se levantam corajosamente para combater a iniquidade dos perversos, dos cruéis, dos injustos? Onde estão aqueles que preferem não ser politicamente corretos com quem? Com familiares, com amigos, com conhecidos, mas tem a audácia de dizer só Jesus salva. Onde estão os conscientes de que não é nenhum desperdício? Preste atenção nisso, Igreja Batista Orla Sul. Não é desperdício investir tempo, talento, dinheiro em favor de outras pessoas. Onde estão os que têm coração repleto de gratidão e fazem dessa gratidão um mundo melhor? Onde estão aqueles que não transformam a fragrância preciosa de Jesus numa fragrância barata? Porque o preço foi muito alto, foi muito alto, foi muito alto. Onde estão aqueles que não deixam dias, semanas, meses, anos passarem sem fazer o evangelho ser conhecido? Onde estão aqueles que buscam e colocam o reino de Deus em primeiro lugar, mas não no quadro, na vida, na prática? Onde estão, por onde andam, os praticantes do amor sem medida? Onde estão? Onde estão? Eu comecei falando de dois personagens aqui muito bacanas. Dois João Felipe e João Carlos. João Felipe, 6 aninhos. João Carlos vai fazer na próxima quarta-feira 85 anos. João Felipe, como Simão da nossa história, coração cheio de gratidão. João Felipe correu risco, não correu? Quando ele se animou a subir lá em cima de um palco para reger Hoffmann, Amadeus Mozart, correu risco. Mas por amor, a despeito de suas limitações, do autismo, ele topou o desafio, foi lá, se superou. Porque o amor é por natureza corajoso, meus irmãos. João Carlos Martins, com Maria, cheio de atitude, arriscou também, porque ele convidou uma criança para reger uma orquestra com plateia lotada. Joãozinho podia travar, ia ser um vexame. Mas por amor, o velho maestro entendeu, não é desperdício, dá uma oportunidade para João Felipe provar o seu talento, porque o amor é atitude, o amor é pragmático, eu preciso fazer isso. João Felipe e João Carlos provaram que em Cristo o amor que valoriza a liberdade, o exercício do livre-arbítrio, é o amor mais profundo. É sim o amor mais belo, é sim o amor mais tocante, é por isso que todos nós choramos. É mais bonito que o amor dos gregos, que é engessado, que fica preocupado com eficiência, com eficácia, com performance. O amor em Cristo, ele é arrebatador, segundo Paulo. O amor em Cristo, ele é superior a dons, a capacidades. O amor em Cristo, ele é centrado, moldado pela atitude do coração. O amor em Cristo, ele é sempre ativo e nunca reativo.
O amor em Cristo, ele é altruísta, nunca egoísta. O amor em Cristo é justo, é verdadeiro. O amor em Cristo não é mero sentimento humano. Entendam isso. Porque o amor em Cristo, ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. Porque o amor em Cristo é infindável. Amor sem medida em Jesus. Preste atenção. Em Jesus, a vida plena na terra e a vida eterna no céu tem como exigência em Jesus a vida plena na terra e a vida eterna no céu tem como exigência amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, fale aí, meu irmão, e ao próximo. Foi por isso que Jesus nos deu o exemplo. Se tornou um de nós e fez isso exclusivamente por amor. E ele fez isso para nos ensinar uma coisa, Josi. A melhor medida de amar é amar sem medida. A melhor medida de amar é amar sem medida. Meu irmão, não saia daqui sem se comprometer com você e com Deus com uma coisa. Em colocar em prática na vida João 4:8. 1 de João 4:8. Quem ama, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é? Vou repetir. Quem não ama, presta atenção nisso, porque não pode ser da boca para fora. Quem não ama, não conhece a Deus. Presta atenção. Quem não ama, não conhece a Deus. Não conversa fiada, não. Não fica falando de amor que sem amar a Deus. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Que Ele nos abençoe nessa difícil, mas extremamente importante tarefa. Amém.